Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 12. Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 12, assim como o irmão Acelon, irmão Eduardo oraram, nós temos alguns irmãos que estão impedidos de estarem conosco por motivos de saúde. Então, creio que a ausência de hoje à noite se deve principalmente a isso, mas graças a Deus por todos vocês que estão aqui. Vamos ler então, meus irmãos, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Eu lerei esse versículo, na verdade eu não estou aberto, achei que estava e não estava. Já estou chegando aqui. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo de número 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, novamente nós entramos em sua presença, clamando que o Espírito Santo do Senhor dirija aos nossos corações. Todos nós somos necessitados da tua direção. Pedimos, ó Deus, que fale aos nossos corações, ajude que nossas famílias possam estar atentas à tua vontade, que possamos estar firmados na tua verdade, Senhor Deus. Então nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O elo fraco e a fragilidade da família cristã. Eu lerei esse versículo, só que eu lerei alguns versículos anteriores e o versículo posterior. Versículo 9 vai dizer o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque um tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Meus irmãos, geralmente quando nós falamos de família, o quadro a seguir, ou pelo menos o quadro ao lado, ele é bem didático. Ele nos mostra que família é composto por mais de uma pessoa. E por mais que seja um desenho infantil, as crianças, elas denominam bem, elas demonstram bem o senso de família. Elas demonstram que família não é só o pai e mãe, os filhos, os avós, mas muitas vezes até mesmo os animais de estimação. O que a palavra de Deus fala sobre a unidade, não fala que unidade é ser um, mas unidade é serem mais do que um, com o mesmo pensamento. O versículo que nós lemos, de Provérbios 4:12, ele destaca a importância da união e da colaboração entre as pessoas. É uma metáfora ao cordão de 3 dobras. É claro que se você pegar, eu confesso a vocês que eu tinha preparado, eu acabei esquecendo, tinha em casa um cordão de 3 dobras, e realmente se você tentar arrancá-lo, ou pelo menos quebrá-lo, você tem uma dificuldade muito grande, exatamente por eles estarem entrelaçados entre si. Certa vez eu fiz aqui uma lição objetiva. Eu me lembro que peguei um jovem e empurrei a ele, claro, empurrei de maneira fraca. E claro que ele, perto de uma pessoa com a minha força, ele não conseguiria ficar muito tempo em pé. Mas quando eu pedi que o seu pai, quando eu pedi que a sua mãe estivessem junto e ambos dessem a mão, você poderia empurrar um ou outro que os outros lhe segurariam as mãos. Então o que Provérbios 4:12 vai dizer é sobre a importância de quando nós, como família, somos um só. Quando nós permitimos que Deus em nossos corações fortaleçam-no a ponto de nada poder não só interferir nas nossas famílias, mas também nada pode nos abalar. Dentro ainda de Provérbios 4:12, essa metáfora, ela ilustra a força e a estabilidade que são alcançadas
quando as pessoas se unem em um propósito comum. A ideia é quando duas pessoas estão juntas e trabalham em equipe. Elas são capazes de superar desafios e dificuldades. O cordão de 3 dobras sugere que a união de 3 pessoas é ainda mais forte e resistente. Meus irmãos, a gente gosta muito de esportes. E vocês sabem que quando um time ele está unido, muitas vezes ele está unido tanto na derrota quanto na vitória. Mas geralmente a união dos fatores faz com que o time fique mais forte. Quando existem grupinhos dentro de uma equipe, dificilmente eles vão se ajudar mutuamente. A família no âmbito de Deus, segundo Deus, o Criador, criou a família, em Gênesis 2,18, quando ele olhou para Adão, ele disse o seguinte: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Essa é a versão NVT. Abre sua Bíblia lá, em Gênesis 2,18, por favor. Gênesis 2,18, e alguém leia para nós, por gentileza. Pastor, mas você pediu para nós lermos o mesmo versículo? Sim, meus irmãos. Eu pedi para vocês lerem o mesmo versículo. Porque muitas vezes pessoas não sabem o que significa a palavra idôneo. Não sabem especificamente o que quer dizer esse versículo. Mas a versão NVT, ela dá para nós um bom entendimento. Porque quando Deus criou, e eu até falei para vocês recentemente essa piadinha que eu vi na internet, um pastor desses que fazem graça, né, nas pregações, ele disse que quando Deus olhou para Adão, disse que Adão não tinha problema nenhum, então ele resolveu criar a mulher, para dar algum tipo de dor de cabeça para Adão. Bom, a gente não crê nisso. Mas de toda maneira, quando Deus olhou todas as coisas e no propósito dele, os animais foram criados em pares, macho e fêmea. Então aprove ao Senhor criar uma auxiliadora que pudesse completar o homem, que pudesse o auxiliar. Então o propósito de Deus, quando diz que homem e mulher, ao se casarem, serão uma só carne, nós estamos vendo o princípio da unidade. Então a família demonstra o senso de unidade que Deus quer para todos nós. Então Deus criou a família como um projeto especial. Ele a estabeleceu para sermos uma fonte de amor, apoio, instrução e proteção mútua. Infelizmente, nós vivemos em um mundo caído, onde, lamentavelmente, o pecado tem imperado até mesmo dentro do seio de famílias cristãs. Quando eu falei para vocês que, ao iniciar essa exposição, eu disse que falaríamos sobre o elo mais fraco e a fragilidade da família cristã. Todos vocês já devem ter visto uma corrente. Quando você puxa uma corrente, os elos estão todos presos um ao outro. Dificilmente aquela corrente ela vai se arrebentar. Mas se um dos elos estiverem abertos, quando ela for forçada, aquele elo vai se partir. Meus irmãos, a vontade de Deus é que a família cristã, a unidade da família cristã, possa não ser, ou pelo menos não fazer com que todos possam adorar a Deus, mas que principalmente possam se defender das artimanhas e das armadilhas de Satanás. Eu quero dizer para vocês que muitos dos meus amigos pastores, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, muitos deles têm tido lutas ferrenhas com suas famílias, por conta que Satanás tem procurado interferir no seio das suas famílias. Alguns pastores até mesmo tiveram seus filhos perdidos para os prazeres do mundo. E cada vez mais que o tempo passa, mais as coisas ficam mais difíceis. E como é que nós podemos se defender? É exatamente isso que eu quero direcionar aos irmãos. Mas antes de tudo, eu quero dizer-lhes o seguinte: a unidade familiar é um elo fundamental para a saúde espiritual e emocional de todos os membros da família. Quanto mais unidos nós formos,
mais nós temos facilidade de combater o mal que procura infiltrar-se em nossas famílias. Meus irmãos, quando falamos sobre o elo fraco, abre sua Bíblia, por favor, para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios 15, 33. Alguém leia para nós, por gentileza? 1 Coríntios 15, 33. Achou? Pode ler, pessoal. Meus irmãos, se o plano de Deus é a unidade entre a família, Paulo já estava dizendo aos coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. Tudo aquilo que muitas vezes nós ensinamos de bom para os nossos filhos, todo bom ensino que muitas vezes nós procuramos semear em nossos lares, o mundo vai deturpá-lo. Quando os nossos filhos começam a ter contato com as pessoas que não conhecem Cristo, quando começam a ter contato com as coisas do mundo, muitos deles corrompem-se por conta dos costumes das pessoas que não têm Cristo. Quando Paulo disse aos coríntios, ele estava os alertando sobre a sua fé e sobre a importância de permanecerem firmes. Por quê? Porque aqui no capítulo 15 estava sendo dito que Jesus não havia ressuscitado. Então era importante que eles cuidassem com as coisas que eles estavam ouvindo. O princípio de família, e nós já estudamos sobre isso nesse mês de família, qual é o plano da família segundo Deus? A família, ela é monogâmica, ou seja, um homem e uma mulher. Esse é o plano de Deus. Como dizia um professor meu, Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou um homem e uma mulher, e somente através de um homem e uma mulher que uma família pode crescer. Mas esses dias, nós vimos uma família cujo homem estava grávido da sua esposa. Como assim, pastor? Era um homem trans e uma mulher, no caso, seria um travesti. E isso saiu nas mídias como uma notícia bombástica. A grande situação, e não nos importa aquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer, a biologia, ela não aceita esse tipo de coisa, porque homens não ficam grávidos. Deus criou macho e fêmea. Só que os princípios que a sociedade tenta nos empurrar é que não mais família se define por marido e esposa. Qualquer pessoa que se junta com alguém é, vamos dizer assim, encarado ou pelo menos considerado uma família. Só que, meus irmãos, existem igrejas que já estão reconhecendo certos costumes, assim como esses. Só que essas questões, elas não se sustentam biblicamente. Nós temos falado a exaustão nesse mês da família sobre qual a vontade de Deus, sobre como nós devemos direcionar as nossas famílias. Eu já preguei sobre o papel do homem, já preguei sobre o papel da mulher, já preguei sobre o papel dos filhos, inclusive na quarta-feira retrasada preguei sobre o papel dos filhos. Como os filhos devem ser obedientes aos pais. Então existe um caminho a seguir pela palavra de Deus. Só que quando nós falamos sobre os elos fracos, é quando alguém da família começa a dar ouvido às coisas que não convêm a um cristão. É por isso que Paulo novamente diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Vá comigo para 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, e esse versículo eu lerei. Eu esperarei alguns segundos para que vocês possam chegar lá. 1 Pedro 5, 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se você se interessa pela fauna e flora da África, você entende como que principalmente os leões, como os leopardos, como eles conseguem caçar as suas presas. Eles não chegam lá e tchã! Eles vão à espreita.
devagarinho, mansamente, enquanto as suas presas não estão percebendo que ao redor delas algo está acontecendo, e de repente, quando eles aparecem, muitas vezes já é tarde demais. Meus irmãos, quando falamos sobre a fragilidade do elo fraco, assim como uma corrente é forte quando ela está inteira, quando um elo se parte, ela fica fraca. Quando alguém em nossas famílias começa a abrir o seu coração para as coisas do mundo, nós estamos fazendo com que as nossas famílias elas tornem-se mais fracas. O diabo ele vai tentar atacar principalmente os membros vulneráveis das nossas famílias. Eu já disse algo para vocês que os meus amigos aqui presentes eles sabem. A nossa igreja lá em São Paulo, uma igreja forte até os dias de hoje, mas da nossa geração, porque nós somos velhos na igreja lá, ou pelo menos eles são, eu sou parte dessa igreja. Mas há 25 anos atrás nós entramos na igreja. Compartilhamos por muito tempo juntos. Conhecemos muitas famílias que chegaram no começo da igreja. A igreja lá tem 30 anos, inclusive completa 30 anos esse ano. Já completou, se eu não estou enganado. Mas o que nós notamos é que após a nossa geração, os jovens que posteriormente foram vindo das famílias que se estabeleceram, famílias cristãs, cujo desejo era de servir ao Senhor, a maioria daqueles jovens corromperam os seus corações por conta dos caminhos mundanos. E nós conversamos sobre isso recentemente. E eu já falei para os irmãos, Satanás, ao olhar para as nossas famílias, ele vai enxergar o elo mais fraco. De maneira que ele pode entrar no seio da nossa família para desestabilizar-nos. Muitos foram os irmãos que choraram quando os seus entes queridos, eles abandonaram os caminhos de Deus. Infelizmente, e uma das coisas que nós temos feito é olhar fotos antigas. Nós temos a alegria de saber que alguns continuam servindo ao Senhor fielmente. Mas infelizmente, tantos outros abandonaram os caminhos do Senhor. Alguns desvirtuaram o seu coração. Temos até mesmo amigos em comum que nem creem em Deus mais. Então, meus irmãos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós permitimos que o diabo ele penetre em nossas famílias, nós estamos fazendo um desserviço grandioso ao reino de Deus. Porque o diabo ele não é bobo. Muitas vezes nós temos deixado Satanás penetrar em nossas famílias através dos desenhos, através dos filmes, através das músicas, através das coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Os irmãos sabem que com o advento da tecnologia nós perdemos aquele corpo a corpo que nós tínhamos. Quantos de vocês não jogavam bola na rua quando eram pequenos? Vai perguntar para alguma dessas crianças Nutella hoje em dia se elas já perderam o tampão do dedo. Eles nem sabem o que é isso, tampão do dedo, o que é isso? Dedo tem tampão? Se nós, rapazes principalmente, que nunca ralamos o dedão no asfalto, você não sabe o que é jogar futebol. Nos campinhos de terra, eu me lembro que soltava pipa, e aqui no Rio Grande do Sul é pandorga. Por quê? Não sei. Você sabia disso, Acelão? Então, aqui pipa é pandorga. Então, quantos de nós não gostávamos de soltar pipa? Vocês moças, eu imagino, né, que gostavam de brincar de boneca, de Barbie e tudo mais. Coisa que hoje em dia, para muitas crianças, já não tem mais desejo. Algumas crianças já de idade, como a Ana, já não querem mais saber de brincar. Já é meio careta brincar de boneca. Eu não estou dizendo a Ana brinca de boneca com a Esther, de vez em quando. Mas de todas as maneiras, meus irmãos, hoje em dia as crianças elas já não sabem mais o que é ser criança. Porque já crianças estão sendo ensinadas desde pequenas a se maquiar, a andarem como adultas, a sensualizarem com os seus corpos. Então todas essas coisas fazem com que as nossas famílias elas se tornem cada vez mais enfraquecidas.
Quando nós penetramos, ou pelo menos quando nós permitimos que Satanás penetre no seio das nossas famílias, estamos enfraquecendo cada vez mais o elo que existe entre nós. E aí, dentro dessa premissa, eu quero trazer a vocês alguns exemplos de elos fracos dentro de nossas famílias. Então, existem alguns exemplos de elos fracos que podem enfraquecer a nossa família. E talvez tenha enfraquecido a sua família também. O primeiro elo fraco é a falta de comunhão com Deus. Quando algum membro da família se afasta de Deus, a dinâmica espiritual ela fica afetada. Em nossa casa, nós temos o costume de ler a Bíblia juntos. Geralmente só não fazemos em dias de culto porque nós estamos junto com os irmãos. Mas até mesmo os nossos amigos, eles têm lido a Bíblia junto conosco. Nós já estamos no livro de Atos, começamos o Novo Testamento com as meninas, lendo cada dia alguns versículos, porque tem alguns capítulos que são grandes demais. Então nós estamos andando, passeando juntos pelo Novo Testamento. Só que às vezes a pessoa ela já não quer mais saber de Deus. Às vezes aquele momento de leitura da Bíblia se torna simplesmente algo para passar o tempo. Se torna algo obrigatório antes de dormir, quando na verdade não é. Não é algo corriqueiro. Quando nós estamos na presença de Deus é a melhor parte do nosso dia. Quando nós estamos permitindo que a palavra de Deus ela penetre em nossos corações e juntos nós estamos permitindo que Deus entre no seio das nossas famílias. Então, se vocês não fazem, com as suas famílias, façam. Cantem hinos, nem que sejam aquelas musiquinhas, palavra cantada, aqueles hinos para crianças, façam. Coloquem hinos no seu carro, cante com os seus filhos, leia a palavra de Deus, dê livro de histórias bíblicas, dê uma Bíblia para crianças. Todas essas coisas são importantes porque já inculca no coração delas a importância de amarem a Jesus. A Ana, filha do Pedro e da Renata, 3 anos de idade, acordou hoje de manhã com febre, querendo vir para a igreja. E muito nego velho aí que não tem nada, não se esforça para nada. Não se esforça para poder estar na igreja, para usufruir do tempo que nós temos de adoração a Deus. Então, a falta de comunhão com Deus faz com que a família ela fique desunida. 1 Timóteo vai dizer o seguinte: mas se alguém não tem, 1 Timóteo 5:8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. O contexto aqui está sendo falado daqueles que devem ajudar principalmente as viúvas. Mas é um princípio que se aplica às nossas famílias. O amor cristão, ele não está em amar os nossos irmãos, mas também amar os nossos filhos, amar os nossos pais, amar os nossos irmãos, amar os membros das nossas famílias. Então nós precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos entender que a falta de comunhão com Deus vai afetar grandemente as nossas famílias. O fato, muitas vezes, de não se esforçar para vir nos cultos. O fato de não se esforçar para ter um tempo de comunhão diário enfraquece as nossas famílias. Muitos de nós temos facilidade de ficar 2 horas assistindo jogo de futebol. A gente reúne a família para assistir Copa do Mundo. A gente reúne a família para assistir um filme, mas não reúne a família para ler a Bíblia juntos. Ah, pastor, mas o meu parente não é crente. Não importa, convida. Importante é criar um hábito, independente daquele que está na nossa casa, vai ser convidado para ler a Bíblia junto conosco. O segundo exemplo de um elo fraco é a desobediência às Escrituras. Provérbios 4:2, por favor, abram suas Bíblias lá. Provérbios capítulo 4, versículo 2. Vamos lá, meus irmãos. Provérbios 4:2, eu lerei também esses versículos. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque eu vos dou boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Quando a palavra de Deus não é o fundamento e guia para a família,
As decisões e valores se tornam instáveis, levando conflito e confusão. Muitos pais não pautam as suas vidas em princípios bíblicos. Não pautam a disciplina dos seus filhos em princípios bíblicos. As decisões em princípios bíblicos. As coisas que vão fazer, a maneira que vão agir. As nossas vidas, meus irmãos, elas devem ser direcionadas por princípios bíblicos. A falta de obediência à palavra de Deus faz com que as famílias elas se tornem cada vez mais fracas. À medida que nós vamos afastando o Senhor das nossas famílias, nós estamos permitindo que Satanás ele esteja cada vez mais próximo de nós. Também, meus irmãos, um dos elos fracos que mais afetam as nossas famílias é a falta de amor e perdão. Efésios capítulo 4, versículo 32. Alguém leia para nós, por favor. Efésios 4, 32. Alguém leia, por favor. Eu já disse várias vezes para os irmãos, e principalmente nos meus estudos, sejam para casais ou individuais, a falta de perdão talvez é o maior problema que nós temos em nossos relacionamentos. É aquilo que mais afeta relacionamento entre familiares, é aquilo que mais afeta o relacionamento entre irmãos em Cristo. Mas no que diz respeito à família, eu vi uma ilustração que é muito interessante. Imagina que você tivesse uma toalha totalmente branca na sua casa. Linda, maravilhosa. E aí você convidasse o pastor para ir na sua casa. Você me servisse uma taça ou num copo que seja um copo de suco de uva. E aí eu deixo cair na sua toalha. O que você vai dizer para mim? Ah, pastor, não se preocupa. Pode deixar que a gente limpa. Pode deixar que a gente dá um jeito. Geralmente você vai ser podado comigo. Mas se é o seu filho? Seu burro! Sua anta! Olha o que você fez! Se é com o marido, se é com a esposa. Vocês já pararam para pensar que nós temos mais paciência com as pessoas de fora do que com as pessoas que nos acompanham diariamente? Nós temos muito mais facilidade de falar palavras que ferem e machucam para aqueles que estão na jornada conosco. Maridos e esposas, muitas vezes, e vocês que me conhecem sabem, o que eu detesto? Que bate a porta do meu carro. Meu amigo Pedro bateu a porta do meu carro não sei quantas vezes, eu só dei risada para ele. Se é um de vocês, se é a minha filha, eu já... Pá! A nossa tendência, infelizmente, é machucar as pessoas que estão ao nosso lado. Não é mensagem subliminar não, tá, Pedro? Fique em paz. Mas é uma ilustração que é a mais pura verdade. A nossa facilidade é tratar melhor aqueles que não estão ao nosso lado. Pergunta para vocês que estão com seus maridos e esposas aqui. Você ama o seu marido, você ama a sua esposa? Filhos, vocês amam seus pais? Pais, vocês amam seus filhos? Eu quero perguntar para vocês o seguinte: quem é mais importante? O pastor Odir perguntou isso semana passada. Para a esposa, mais importante é o seu marido, seus filhos. Para o marido, mais importante é a sua esposa, seus filhos. Mas por que muitas vezes nós tratamos tão mal aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Porque muitas vezes nós temos falta de mansidão. Mas também nós temos falta de amor pelas pessoas que estão conosco. Nós temos dificuldade em perdoar. Nós temos muito mais facilidade, se alguém que está nos visitando faz alguma coisa, nós damos aquele sorriso amarelo, mas alguém que está conosco diariamente, muitas vezes nós já damos aquela rasgada e machucamos o coração daqueles que nós amamos. Meus irmãos, Paulo disse aos Efésios: sede uns para com os outros benignos. O que é ser benigno? É ser bondoso. Também ele fala ser compassivo.
perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo levou sobre si as nossas iniquidades. Ele não levou só alguns dos nossos pecados. Ele levou todos os pecados de todo o mundo. De todos os tempos. Nós não temos consciência para entendermos o que Cristo fez por nós. Mas a palavra de Deus está dizendo que nenhuma das ofensas que qualquer pessoa faz contra nós, ela chega aos pés das nossas ofensas contra Cristo. E o que ele fez? Ele nos perdoou. Eu realmente acho muito feio, meus irmãos, quando existem pessoas que não se perdoam. Quando existem relacionamentos que são muitas vezes afetados pela falta de perdão. Pessoas que ficam meses, semanas, meses, dias sem falar, porque acham que a sua justiça própria é mais importante. A Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros assim como nós fomos perdoados em Cristo. Nenhum dos pecados que qualquer pessoa comete contra nós chega aos pés do pecado que nós cometemos contra Deus. Então, a falta de amor e perdão é um elo fraco, que também nós permitimos em nossas famílias. Então, quando os relacionamentos familiares são marcados por ressentimento, mágoa e falta de perdão, a unidade é prejudicada. E a unidade da família, ela se torna cada vez mais frágil. E o inimigo, ele vai penetrar. Cristo, ele fala em João 13, 33 e 34. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E nisso conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Sabe o que mais está em falta no mundo? Um amor verdadeiro. Seja de marido e esposa, de pais e filhos, de filhos para pais. Hoje o amor é muito genérico. O amor é muito materialista. Tenta fazer um teste com uma criança que você não conhece. Dá um abraço no tio. A criança vai olhar para tua cara e oferece um chocolate para ela. E fala assim, dá um abraço no tio. Muitas vezes o amor também de pessoas velhas é um amor materialista. E todas essas coisas são parte de elos fracos em nossas famílias. Então, de que maneira que nós podemos fortalecer o elo familiar? Nós falamos de 3 elos fracos. A falta de comunhão com Deus, a desobediência à palavra e a falta de amor e perdão. Como que nós podemos fortalecer as nossas famílias? Primeiramente, buscando a Deus juntos. Buscando a Deus juntos. Vocês cujos filhos são já crescidos e não querem servir ao Senhor, busquem vocês a Deus. Um dia o Senhor há de julgar aqueles que não o servirão ou não querem servi-lo. Independente se estão na igreja ou não. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Se marido e esposa estão juntos para louvar o nome do Senhor, Cristo está lá. Mesmo que os filhos não estão. Uma das maneiras que nós pais, podemos fortalecer as nossas famílias é orando pelos nossos filhos. Uma das formas que vocês, filhos, cujos pais não conhecem a Cristo, se vocês querem fortalecer o seu lar, é orando pelos seus pais. É orando pelos esposos, é orando pelas esposas, é orando por aqueles que não conhecem a Cristo ou que se afastaram do Senhor. Também, meus irmãos, nós devemos viver em obediência à palavra de Deus. Isso é fato. Nós nunca poderemos fortalecer as nossas famílias se nós não procurarmos viver segundo a palavra de Deus. Tiago vai dizer que Tiago 5,12, seja a vossa palavra sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Por que esse versículo é importante? Quantas vezes nós já não fizemos princípios que nós iríamos servir ao Senhor? Cristo vai dizer que a palavra do crente deve ser uma só. O que passar disso vem do maligno.
Então, se alguma dessas vezes, nessas pregações da família, que eu, pastor Odir, irmão Davi, posteriormente irmão Nelson, qualquer um de nós pregamos, se de alguma forma Deus falou ao seu coração, firme esses princípios para que você possa fortalecer a sua família. Se o seu marido, se a sua esposa, se quem quer que seja da sua família não quer fazer a vontade de Deus, faça você. Faça a sua parte. Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 7 de 1 Coríntios, que a esposa vai santificar o marido pela sua fé. O marido vai santificar a esposa pela sua fé, porque muitos têm maridos e esposas que não conhecem Cristo. E se nós temos alguém em nossa família que não conhece Cristo, a responsabilidade é nossa de viver os princípios bíblicos, para que eles possam ver Cristo em nós. E finalmente, meus irmãos, nós devemos cultivar o amor verdadeiro e o perdão sem qualquer barreira. Quando Cristo disse que deveria se exercer o perdão 70 vezes 7, foi no ano? Era em um ano que a gente deveria se perdoar 490 vezes? Era em um mês? Era em uma semana? Era em quanto tempo? 24 horas. Quantos minutos tem uma hora? Vamos, gente, matemática básica, 60 minutos. Quanto que é 60 vezes 6? 360. Vezes 7? 420. Então, pelo menos 7 horas do nosso dia, nós deveríamos perdoar incessantemente as ofensas que as pessoas cometem contra nós. Se for a mesma ofensa. Às vezes a gente não tem paciência para perdoar uma vez sequer. Vocês entendem como nós estamos fragilizando as nossas famílias? Como muitas vezes os problemas estão em nós e não nos outros? Como eu falei para vocês, ali naquela árvore, muitas famílias da igreja estão listadas aqui. Alguns de vocês estão aqui. Nenhuma daquelas fotos o pessoal está triste ou chorando. A maioria está rindo, está demonstrando união. Seria tão bom se as nossas vidas fossem como as nossas fotos nas redes sociais. Geralmente a gente só posta foto dando risada na rede social. Aí você tira a foto com a família, tirou a foto, volta ao normal. Voltamos à nossa programação normal. Meus irmãos, isso é muito triste. E como cristãos, como família cristã, isso é um demérito maior ainda. O que nós estamos mostrando para os nossos filhos? Com os relacionamentos que eles têm ou terão. O casamento, segundo Deus, ele é indissolúvel. É até que a morte nos separe. O casamento do mundo hoje em dia, na verdade, nem existe casamento. As pessoas estão juntadas. Pela única facilidade de que se der algum problema, não precisa nem procurar advogado, não precisa procurar juiz, nada, já pode se divorciar. A vontade de Deus não é essa, meus irmãos. Então, tudo segundo o padrão bíblico é perfeito. O que a sociedade tem nos mostrado é um padrão fragilizado, aonde famílias estão cada vez mais enfraquecidas. Não seja você o elo fraco da sua família. Nós que somos pais, nós precisamos zelar pelos nossos filhos. Sabe como é que nós vamos lutar por eles? Com os joelhos dobrados no chão. É dessa maneira. Ah, pastor, mas eu não tenho filhos ainda. Olhe pelos filhos futuros. As minhas filhas nem sabem, mas antes delas nascerem já orava pelos futuros casamentos delas, quando elas completarem 40 anos de idade. Já me preocupava e já me preocupo que elas possam casar com alguém que seja fiel a Deus, que ame ao Senhor, porque se ama ao Senhor vai amá-las, vai tratá-las bem. Então nós precisamos investir tempo na vida espiritual das nossas famílias. Fazer com que os nossos filhos vejam em nós o desejo de servir ao Senhor.
voltar atrás naqueles desejos, naqueles propósitos que nós fizemos. Senhor, olha, um dia eu fiz propósito de que irei te servir, que virei aos cultos, pode estar chovendo canivete, ou pelo menos quando der, nos meus tempos livres, eu vou ler a minha Bíblia, vou me esforçar para buscar o Senhor. Meus irmãos, isso é o básico, é o mínimo que nós devemos fazer. É permitir que Deus ele haja no seio das nossas famílias. Não é quando tudo estiver desmoronando a gente procurar Deus. É o que a grande maioria das pessoas fazem. Só procuram ajuda quando o negócio já está degringolado. Por que não fortalecer as bases quando tudo estiver no começo? Ademir, você constrói casa? Você sabe construir casa? Se você fizer uma base que não seja sólida, o que acontece? A casa cai. A casa cai. Qual que é a base de um casamento? O relacionamento de marido e esposa. Se o relacionamento do marido e da esposa está mais ou menos, lembra do conselho do Ademir. A casa cai. É como Cristo disse sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Meus irmãos, por favor, lembre-se. Provérbios 18, 22. Eu amo dizer esse versículo para os casais. Abre sua Bíblia lá, Provérbios 18, 22. Aí nós temos alguns jovens aqui, né? Nós temos alguns que não são casados, mas tome esse versículo para si. Provérbios 18, 22. O que está escrito na sua Bíblia aí? Lê para mim, por favor. Alguém que tenha outra versão, leia esse versículo. Beleza, Eric. Meus irmãos, por que eu gosto desse versículo? A versão NVT e todas essas versões que foram lidas, elas têm a mesma mensagem. A versão NVT vai dizer o seguinte: o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Eu costumo dizer isso para vocês casados e vocês que já estão na igreja há bastante tempo sabem. O presente de Deus para você foi o seu marido. O presente de Deus para você foi a sua esposa. Pode ser bagunceiro, pode ser birrenta, pode ser o que for. É o presente de Deus. Vocês que ainda não são casados, um dia o seu presente vai chegar. Mas é importante, meus irmãos, saber que todas as coisas estão debaixo da permissão de Deus. Então, se o nosso relacionamento ele não vai bem, a culpa não é dos outros. A culpa é nossa. Somos nós que não estamos trabalhando para o nosso relacionamento ficar cada vez mais forte. E quando nós tiramos o Senhor dessa equação, nós estamos permitindo que Satanás ele entre no seio das nossas famílias. Então, o que eu disse para vocês, meus irmãos, sobre o elo fraco e a fragilidade da família cristã, nós, como conhecedores da palavra, não podemos abrir brechas para o diabo penetrar em nossos corações e nos corações dos nossos filhos. Seja a falta de comunhão com Deus, seja também o que falamos, a desobediência às Escrituras, a falta de amor e perdão e tantas outras que nós poderíamos dizer. Todas essas coisas, elas enfraquecem as nossas famílias. Então, se você ama aos teus pares, a tua família, lute. Mas não lute sozinho. Peça ao Senhor ajuda para que você possa ir além, para que sua família consiga vencer todas as dificuldades. Feche com Deus todos os elos. Não permita que tenham elos fracos no seio das nossas famílias. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós pedimos que o Senhor trabalhe no seio das nossas famílias.
Fala aos nossos corações, ó Deus. Não só incentiva-nos, mas desafia-nos a praticar essas coisas, porque tenho certeza que todos nós, todos aqueles que buscarem ter comunhão com o Senhor, não sozinho apenas, mas com sua família, todos aqueles que buscarem servirem ao Senhor juntos, todos aqueles que procurarem, mesmo com as suas lutas, viverem segundo a sua palavra, todos aqueles que procurarem perdoarem-se mutuamente, amarem-se mutuamente, as suas famílias serão cada vez mais fortalecidas. Nós precisamos de famílias fortes, ó Deus. Infelizmente, o diabo tem conseguido vencer muitas famílias. Muitos filhos que têm aberto seus corações para o pecado, para o mundanismo, para a imoralidade. Muitos pais que têm aberto o coração para o mundanismo, para a incredulidade, para a imoralidade. Ó Deus, com a tua palavra sendo pregada essa noite, abre os nossos olhos, abre os nossos corações. Que as famílias aqui representadas, bem como aquelas que futuramente nos ouvirão pelas redes sociais, que o Senhor nos dirija a sermos homens e mulheres de Deus, que os nossos olhos estejam focados em Ti. É a nossa oração, nosso desejo em nome de Jesus. Amém.